O filho mais novo de uma família sobrevive ao naufrágio do navio em que viajavam. No bote salva-vidas, ele é acompanhado por um temível tigre de Bengala e precisa aprender a confiar nele para sobreviver. Hoje, a vida de Pi. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a seguir crescendo. Agora sim, vamos começar. A história começa quando Pi, já adulto, se reúne com um historiador para falar sobre sua vida. Ele relata que cresceu no zoológico da família quando criança e que seu nome tem uma história especial. Graças ao melhor amigo de seu pai, que foi seu tio e lhe ensinou a nadar quando criança. Ele conta que seu nome vem da piscina pública de Paris, onde a água era cristalina. E seu tio gostou tanto que disse ao seu pai que, para que seu filho tivesse a alma limpa, deveria levá-lo até lá. Mas seu pai levou isso tão ao pé da letra que lhe deu o nome de Piscine Molito Plater. Isso foi um problema quando ele era garoto, pois os outros não o viam como uma elegante piscina francesa, mas simplesmente como Pi de urina. Após anos sendo zoado, ele retornou à escola determinado a acabar com o bullying que sofria. Ele contou a todos o significado matemático do seu nome para parecer descolado, mas não funcionou muito bem. Foi uma tentativa pipi. Ele persistiu com essa atitude por várias aulas, até que na aula de matemática escreveu muitas casas decimais do número pi. Ele virou lenda na escola. O historiador, ouvindo-o atentamente, buscou uma boa ideia para seu projeto. E ele chegou até ele por recomendação de um amigo que disse que a história de Pi o faria crer em Deus. Então, nosso protagonista concorda com a condição de que seja o próprio escritor quem decida no que acreditar. Voltamos ao passado e conhecemos o pai de Pi, administrador de um zoológico, e sua mãe, uma botânica. Lá eles se conheceram, casaram e tiveram 2 filhos. Pi conta ao historiador que tem 3 religiões: o hinduísmo, aprendido com sua mãe, o cristianismo, conhecido aos 12 anos, com o qual aprendeu sobre o amor de Cristo, e o islamismo, que ele descobriu por acaso em uma mesquita, onde conheceu Alá. Embora seus pais e irmão mais velho fossem céticos por suas crenças, o apoiaram quando decidiu se batizar. Um dia, Pi e seu irmão escaparam para ver o novo tigre de Bengala do zoológico, Richard Parker. Mas seu irmão foi embora ao vê-lo, e Pi ficou para alimentá-lo. Quando o tigre se aproxima dele, seu pai aparece para repreendê-lo, pois o animal poderia ter devorado seu braço. Então, o pai decide dar uma lição a eles, mostrando como o tigre ataca e captura uma cabra como presa. Para mostrar que o animal nunca será seu amigo devido à sua natureza, com o passar dos anos, Pi perdeu o encanto pela vida por causa daquele dia. Até que conheceu a Nandi e se apaixonou imediatamente. Eles começaram a sair juntos e em um dos encontros ele apresentou Richard Parker para ela. Logo após, seu pai, aflito com dificuldades financeiras, revela durante a refeição que venderá os animais do zoológico na América do Norte. Pi e sua namorada se despedem tristemente, pois ela vai se mudar para o Canadá por motivos de trabalho. Então a viagem de navio começa. A mãe dele tem conflitos com o cozinheiro devido à falta de opções vegetarianas no cardápio. Devido a um desentendimento, eles conhecem um garoto budista. Dias depois, o pai de Pi ceda os animais para uma viagem tranquila. 4 dias mais tarde, o navio passa sobre a Fossa das Marianas. Pi acorda no meio da noite durante uma tempestade e sai para vivenciar essa experiência. Mas enquanto está lá, começa a soar uma sirene do navio e o mar fica mais intenso, então ele começa a ver a água entrando no navio. E assustado, decide procurar sua família, mas o andar onde fica sua cabine está inundado e vemos alguns animais tentando sobreviver. Pi escapa novamente, mas é colocado em um bote salva-vidas, mesmo querendo voltar para resgatar sua família. Mas nesse instante, uma zebra cai sobre eles, fazendo com que o bote se solte e jogando-o no mar. Com ele dentro, agora Pi está sozinho e sobrevive por milagre. O bote se distancia do navio que continua a afundar. Enquanto tenta se manter seguro, Pai encontra Richard Parker no mar, que tenta subir no bote com ele. Nesse momento, Pi, apavorado, decide se jogar no mar apesar dos possíveis perigos de outros animais aquáticos. Ao nadar, ele avista o navio em que sua família estava afundando diante de seus olhos. Ele retorna para gritar seus nomes e implorar perdão, pois já é tarde demais. Ao amanhecer, Pi está no bote com uma zebra machucada. De repente, surge uma hiena que tenta atacá-lo, mas ainda sedada, permitindo que o garoto se salve. Logo após, ele acha um chimpanzé no mar, o resgata e tenta fazer barulhos pedindo ajuda. Mas com isso ele só consegue enlouquecer a hiena, que tenta atacá-lo, porém ele sobrevive. Mas quando escurece, o animal ataca novamente e acaba comendo a zebra. Na manhã seguinte, Pete acorda e lembra que deve haver uma caixa de suprimentos na balsa. Ele a encontra e usa coletes salva-vidas e remos para criar um espaço longe da hiena. É nesse momento que uma briga começa entre os animais e a hiena acaba vencendo novamente, matando o macaco. Pi fica furioso e grita com ela, ameaçando esfaqueá-la, quando Richard Parker aparece e devora a hiena com uma mordida. Apavorado com o tigre de Bengala, Pi se joga no mar no pequeno salva-vidas que construiu. Mas depois de um tempo, ele volta ao barco por mais provisões e consegue algumas latas de comida. Enquanto as recupera, um rato aparece e chama a atenção de Richard.
Logo depois, o tigre corre atrás do roedor, que alcança o corpo de Pi. Ele joga o rato para o tigre comer, mas depois o tigre tenta atacá-lo também. Os dias passam, e Pi escreve bilhetes para enviá-los pelo mar em latas, esperando que alguém os encontre. E também reza a Deus pedindo que lhe mostre seu destino. Depois, decide ler as instruções do bote salva-vidas. E o vemos sofrer nos dias seguintes por causa do sol inclemente, da chuva e da noite. Mesmo assim, ele permanece no bote salva-vidas improvisado, temendo encontrar o tigre. Com essas instruções, ele executa uma técnica para deixar o tigre tonto e impor respeito com sua presença para domá-lo. E parece funcionar, pois o tigre sai submisso. Pete decide entrar no barco e urinar nele para marcar seu território. Mas o tigre faz o mesmo e retoma o controle do barco. Dias depois, ele filtra água e sobrevive. Também tenta ajudar o tigre oferecendo-lhe água. Ele lembra que no zoológico o tigre comia 5 quilos de carne por dia, então provavelmente será comido em algum momento. E para evitar isso, ele tentará pescar. Nesse instante, o tigre se lança ao mar, nadando e caçando peixes, enquanto se dirige a Pete, que sobe rapidamente no barco e pega seu colete salva-vidas improvisado, impedindo que Richard consiga se segurar nele. Ele tenta matar o tigre, mas ao ver seu rosto meigo, começa a construir algo novo. As horas passam e, ao anoitecer, permite que o tigre suba. Ele retorna ao colete salva-vidas improvisado, onde estão suas provisões. Ao amanhecer, decide pescar de forma pouco convencional, o que o entristece, pois, sendo vegetariano, nunca matou nem comeu animais, mas o faz para alimentar o tigre. Naquela noite, a água do mar fica fluorescente, proporcionando um espetáculo único, e Pai decide aproveitar apesar das adversidades. O tempo passa e Pi segue contando os dias no mar. Pi está visivelmente afetado pela fome quando de repente peixes voadores começam a cair e atingi-lo. Mas ele também encontra um peixe muito maior que, embora Richard Parker o queira, ele pega para si. Mesmo sendo carne, Pi, faminto, devora seu jantar com muito gosto. Ele decide treinar o tigre para não arriscar sua vida e desde o início faz isso muito bem. Assim, ele cria um espaço para ter sombra e aos poucos começa a aproveitar a companhia de Richard. É aí que ele entende que ambos são órfãos criados pelo mesmo homem e que o medo que sente o mantém em alerta e vivo. Um dia, aparecem golfinhos e uma embarcação ao longe. Pi usa os sinalizadores do kit de emergência, mas as horas passam e o barco se afasta sem sinais de ajuda. O tempo passa e Pi registra toda a sua experiência, confessando não conseguir mais distinguir entre alucinações, sonhos e realidade. Bem nesse dia, uma tempestade se aproxima, e embora Pi tente se preparar, uma onda forte o joga para fora do barco e seu livro de anotações se perde no mar. Então, angustiado, ele começa a rezar, mas depois ri porque diz que o que está vivendo é um milagre. Mas pouco depois, ele se desespera e reclama com Deus por ter perdido tudo, mesmo tendo se entregado a ele desde criança. E depois ele pede perdão a Richard, que está assustado. Enquanto isso, as provisões do garoto se perdem no mar, ele fica preso debaixo da lona e a força da água arrasta o tigre. Após horas, Pete acorda e vê seu companheiro de naufrágio quase abatido. A tempestade passou e ambos sobreviveram, mas o homem os prejudicou. Richard Parker está mais fraco, então me aproximo para hidratá-lo e acariciá-lo. Enquanto isso, ele pede desculpas novamente e olha para o céu, dizendo à sua família que logo estará com eles. Horas depois, ele acorda sozinho em um barco parado em um manguezal. Então ele decide explorar a área em busca de ajuda, comida ou de seu tigre perdido. E tudo o que ele encontra é um grande exército de suricatos e ao redor deles alguns ossos. Ele caminha até encontrar um lago de água doce e, ao longe, vê Richard Parker se alimentando. Ele continua explorando até o entardecer quando percebe que todos os animais, inclusive seu tigre, fogem para o barco. Decide então dormir. No meio da noite, ele descobre uma espécie de flor exótica e dentro dela, um dente humano. E acontece que ele está em uma ilha carnívora que durante o dia parece amigável, mas à noite procura devorar carne. Por isso, todos os animais fugiram. Então, ele decide ir embora e tenta voltar ao mundo real. Ele come algas, bebe água potável e caça suricatos para alimentar Richard. A partir daí, passam-se alguns dias até que eles chegam às costas mexicanas, mas Pi já estava extremamente fraco, então ele cai na areia. Enquanto Richard Parker sai do barco, estica as pernas e começa a caminhar pela praia. O tigre para na beira da selva e Pete fica olhando, esperando que seu companheiro de naufrágio se vire e se despeça com um rosnado. Porém, Richard Parker vai embora sem se despedir. Pouco depois, um grupo de homens o resgata. Pete chora emocionado por ter chegado à Terra, mas também triste porque Richard Parker o abandonou indiferentemente. Embora a maioria não acredite, Pete sentiu uma conexão com o tigre de Bengala além do que viveram juntos. Ele lamenta não ter se despedido do pai, mas sente o mesmo em relação ao tigre, pois graças a ele sobreviveu.
E continua dizendo que foi o único sobrevivente do navio e que os japoneses o procuraram para interrogá-lo, mas nunca acreditaram em sua história, então o garoto decidiu contar uma mais crível. Nessa história, 4 pessoas sobrevivem, incluindo o cozinheiro que comeu um rato, apesar de haver comida suficiente. O outro era um marinheiro budista que quebrou a perna na queda e, como o ferimento infeccionou, o cozinheiro o matou para que ele não sofresse mais. Enquanto isso, Pi e sua mãe, os outros 2 sobreviventes, o seguravam. Então, o cozinheiro usou o corpo do budista como isca para pescar e acabou igual a rata. Após uma semana, o cozinheiro faleceu devido a ele. O homem o agrediu e sua mãe começou a defendê-lo. E enquanto Pi se protegia no bote, o cozinheiro a matou e jogou seu corpo para que os tubarões comessem sua mãe. Por isso, Pi fez o mesmo com o cozinheiro, ficando sozinho no bote. Depois disso, os japoneses não perguntaram mais nada e partiram. Ao ouvir isso, o historiador percebe que a história inventada por Pi é idêntica à realidade. Já que a hiena é o cozinheiro, a zebra é o garoto budista, o orangotango é a mãe dele e Pi é Richard Parker. Pi conta ao escritor que nas 2 histórias o navio sempre afunda, sua família morre afogada e ele sofre. Então perguntam a ele qual das 2 ele prefere e o historiador escolhe a do tigre. Assim quis Deus. Então o escritor diz a ele que seu amigo estava certo, pois essa história o faz acreditar em Deus. Na mesma conversa, P permite que o homem escreva sua história e em seguida o apresenta à família. E novamente vemos Richard Parker na entrada da selva sem se virar nem se despedir. Isso foi Life of P. Comente qual filme você quer que eu resuma, deixe o like, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.